Eu estava super ansiosa por esse bate-papo de hoje com a doutora Amanda, que é nutróloga, porque, gente, no quesito peso ideal, corpo, saúde, taxas, metabolismo, nutrologia e assuntos diversos, eu confesso que a minha vida sempre foi uma sofrência. Então, eu estou muito feliz de bater o papo hoje aqui com a Amanda, que é minha doutora, minha aluna, minha parceira. E eu quero começar, Amanda, te perguntando, para você se apresentar e introduzir a gente aí na sua especialidade, me diga por que você escolheu ser nutróloga e não pediatra, dermatologista, né, gente? Enfim, como foi que você foi parar na nutrologia? É só porque você ama uns fofinhos? Você casou com um, que eu tô ligada? Como foi? Como se deu essa escolha? Olha, na verdade, eu comecei a faculdade, até a metade da faculdade, querendo fazer pediatria. Sendo que a rotina na faculdade era muito pesada, né? Me alimentava muito mal, dormia mal e acabei ganhando muito peso. E aí, lá pela metade da faculdade, eu com 20 quilos a mais, eu me olhei assim no espelho e eu não me reconheci, né? Daquela forma, vivendo daquele jeito, naquele corpo. E aí foi quando eu comecei a estudar, entender melhor o funcionamento do corpo, em relação à dieta, em relação ao exercício, ao emagrecimento. Mas a decisão mesmo foi quando eu me formei, porque eu perdi realmente esses 20 quilos, mas no primeiro ano de formada, a rotina que eu vivia não era mais compatível com o que eu fazia naquela época. Então eu treinava de domingo a domingo, eu fazia dieta, pesava tudo, e aí quando eu me vi em plantão, trabalhando interior, e eu ia muito do 8 ou 80. Ou eu não fazia nada, ou eu tinha que fazer tudo 100% perfeito. Então eu abandonei aquilo que eu vinha construindo ao longo de 2 anos, recuperei quase todo o peso, e aí foi quando eu tomei a decisão de realmente entender comportamento humano, entender sobre alimentação, sobre dieta, por que é que existia tanto esse efeito sanfona, né? Então foi isso que me despertou para a nutrologia, né? E ajudar as pessoas com a experiência que eu tive pessoal, né? De também brigar com a balança quase uma vida inteira. O famosinho efeito sanfona, e acho que por isso está explicado, então, porque você tem tanta empatia, sobretudo com nós mulheres, né? Não sei se você escolheu esse nicho, se você foi escolhida, se talvez o fato de você ser um pouco sua persona também, né? Você ter passado por todas essas fases, você entende. O fato de você ser médica e ter uma vida também, assim, mais corrida, então, plantão, e consultório, isso e aquilo, e ter que levar a marmita, então, talvez isso tenha feito você entender tanto a gente, assim, enquanto mulher, enquanto seu paciente é também um retrato de você. Isso, eu acho que toda a experiência que eu tive, tanto positiva quanto negativa, contribui para que eu tenha um olhar diferenciado, uma escuta diferenciada, né? Então, quando uma pessoa diz assim, eu tô acima do peso, mas eu não como muito e ninguém acredita. Eu acredito, porque não é só o fato de você comer muito que você ganhou peso, né? As pessoas hoje em dia ainda olham um corpo magro como sinônimo de sucesso, de realização pessoal, de você ser aceito. E aí eu trabalho muito com isso, que assim, a sua personalidade, ela não reflete o que é o seu corpo, né? E essa escolha, esse nicho pela mulher aconteceu de uma forma muito natural, principalmente porque muitas tinham o desejo de gestar, né? E aí quando perdiam peso, regularizavam os exames e engravidavam, muitas vezes eu tinha que encaminhar para outros profissionais. Isso me doía assim, muito, porque eu queria acompanhar aquela mulher em várias fases da vida dela. E aí foi quando, além da nutrologia, eu tenho uma especialização, uma subespecialização em obesidade, e depois eu fiz outra pós-graduação só na parte materno-infantil, porque hoje em dia, assim, a grande maioria, 90% dos meus pacientes são mulheres. E eu queria realmente acompanhar ela tanto no período pré-gestacional, durante a gestação, na menopausa, né, que tem particularidades muito dessa fase da vida, tanto em alimentação, suplementação. Então foi isso que me puxou e me reconhecer em vários relatos, em várias pacientes. Inclusive essa coisa do se reconhecer, né? Talvez eu acho que você tem noção do impacto que causa o fato de você compartilhar muito a sua rotina, né? O preparar da sua marmita, o fazer a feira, as escolhas inteligentes. O sair, né, estar em restaurantes, em festas e comer, beber e se permitir, então sair daqui do nosso papo e ir ali comer um donut, provar um donut da Rô, que você disse que
falam tanto, elogiam tanto, você tá curiosa. E assim, não ter essa... ver você viver tudo isso e alcançar seus resultados, esse compartilhar. Me fala, além de inspirar a gente, tem um impacto do outro lado também. Você pensa assim, o fato de ter um compromisso público, né, de estar mostrando ali, isso também te anima, te faz ser mais constante ou não? Com certeza. Existe até, nessa parte de alimentação comportamental, o automonitoramento, né? Então, você, além de fazer, você mostrar, né, você ser um exemplo para as outras pessoas. Então, não é todo dia que eu estou motivada a treinar, não é todo dia que eu quero treinar, mas eu penso, eu sou um exemplo. Não adianta eu chegar para o meu paciente e dizer, você vai ter que treinar se eu não estou treinando. Né? Então, eu quero mostrar que é possível, mesmo que você trabalhe muito, que você tenha uma rotina muito pesada, que você aprenda realmente a fazer escolhas e ser flexível. Eu que já passei desse 8 a 80, e não existe alimentação perfeita. Você tem que aprender a comer bem, de uma forma mais saudável, mesmo que você viaje, mesmo que você esteja em família, que você vá numa festa, porque isso também faz parte de uma rotina saudável, né? Você fazer boas escolhas, independente do ambiente que você esteja. Então, assim, influencia muito, porque as pessoas se reconhecem em mim também, então sabem da dificuldade que é, e às vezes uma dica, uma orientação ajuda aquela pessoa a, aos poucos, ir aderindo a uma rotina mais saudável. Perfeito. Amanda, você já tem uma experiência aí de consultório com homens, com mulheres, com várias fases e tal, mas eu acho que existem algumas questões que todos nós, seres humanos, não importa, assim, a idade, condição financeira, classe social, né, se é mulher, se é homem, alto, magro, gordo, com problemas de metabolismo ou não, existem algumas coisas que você ouve muito, assim, escuta lá no consultório. E assim, quais são os top 3 problemas ou aflições ou questões assim da vida moderna que chegam lá no seu consultório? Eu acho que o principal é a pessoa dizer que não consegue fazer dietas, né? Quer emagrecer, mas não consegue manter uma rotina de treino, porque ainda há muito esse pensamento de que fazer dieta é sofrimento, é restrição, é você se privar das coisas que você gosta. Em relação ao exercício também, às vezes colocam metas que não são reais, inalcançáveis, quer correr 1 hora 7 vezes por semana e aquilo não entra na sua rotina, né? Quando seria muito melhor você pensar na rotina de 3 vezes por semana que você consegue cumprir, 3, 4 vezes. E é muito frequente também em consultório, às vezes alguém já chega assim, eu quero perder 15 quilos porque eu vou fazer uma viagem, eu vou para um evento, e aí é trabalhar com essa pessoa que não é só o peso, é composição corporal. Então eu vou mostrar a ela o quanto ela tem de gordura, de massa muscular, um parâmetro melhor da composição corporal dela, do estado de saúde dela, que não é só o peso. O peso isoladamente não é um bom parâmetro de avaliação. E outro caso que é muito frequente é que tem pessoas com obesidade, e a gente chama obesidade sarcopênica, porque além da obesidade, elas têm uma queda de massa muscular muito brusca, né? E aí é um trabalho também todo de fortalecimento, de construção de músculo. E, por fim, em relação a exames também, as pessoas às vezes ficam só ligadas em algumas referências de laboratório, mas eu consigo ver uma avaliação muito mais apurada, por exemplo, ela antes de desenvolver um pré-diabetes, né? Quando o colesterol já está aumentando o risco cardiovascular dela, que às vezes ela ainda não tem esse pensamento de que o estado dela de saúde não está bem o quanto ela imaginava, né? E de vitaminas muito baixas, de minerais muito baixos, que está interferindo na qualidade de vida daquela pessoa. Então, às vezes a gente tem condições até de mudar uma realidade futura, né, negativa, se houver um trabalho mais preventivo e de um cuidado ali, do que você já chegar diabética. Exatamente. As pessoas elas ainda têm muito a cultura de procurar um médico quando adoeceu. E aí é todo um trabalho de prevenção mesmo, de trabalhar para uma longevidade saudável, uma longevidade ativa, evitar mesmo um adoecimento. A gente tem uma carga genética que fala muito alto, mas é como se fosse 50%. Os outros 50% é o seu estilo de vida, né? É a sua alimentação, é o exercício, é o sono, que vai interferir em que genes vão ser expressos ou não. E esses genes, eles vão ser inclusive transmitidos para as próximas gerações.
né? Então, quando eu pego uma mulher que ela me diz que quer engravidar, então eu converso muito com ela, que ela tem que engravidar no peso adequado, com as vitaminas adequadas, porque o estado de saúde dela, né, vai refletir muito tanto, por exemplo, no risco de complicações durante o pré-natal e parto, mas porque esses genes vão ser transmitidos para 1 a 2 gerações. Então, é realmente você fazer um trabalho preventivo, né, para você envelhecer com saúde, de forma ativa. Que responsa, né? Que responsa que a gente tem, além de mim e das próximas gerações, dependendo dos meus hábitos. E eu acho que essa é uma grande virada, assim, quando a gente consegue entender que, primeiro, que você investir na sua saúde, porque tem gente que vai falar, não vou, é muito caro uma consulta, né? Cara, é você não ter saúde, né? Cara, depois você ter que gastar com um tratamento, ou com mais medicamentos, né? E esse trabalho, quando ele é mais preventivo, ele é até mais gostoso, porque você não tem a pressão de dizer assim, poxa, eu estou cuidando melhor da minha alimentação porque eu estou doente, eu estou diabética, por exemplo, né? Você está cuidando para prevenir. Então, até assim, a forma de encarar isso é mais leve, né? É, muito mais, porque assim, você tira o peso da obrigação, né, da ameaça. Se você... Eu tenho pavor, tem médico que diz assim, se você não tomar providência, você vai infartar, você vai morrer. Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi, mas foi o que me fez, assim, mudar. Existem pessoas que funcionam assim, mas eu prefiro muito mais falar assim, você pensa em quantos anos você vai ganhar, né? Você vai ver os seus filhos crescerem, os seus netos, você vai... Às vezes uma coisa tão boba pra gente, que é vestir uma roupa, é tomar banho, é ir numa padaria. Se você, por exemplo, ter um AVC, você infartar, você vai perder muito a qualidade, a funcionalidade. Que é uma coisa tão básica pra gente, mas que para uma pessoa que está acamada, né, é tudo que ela queria, era se alimentar sozinha, era tomar um banho. Então, assim, é você realmente prevenir chegar nesse estado, né? E você consegue construir hábitos, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer uma dieta por 2 meses. Não é, você precisa realmente reeducar a sua alimentação. Então, falando em obesidade é uma doença crônica. Então, o tratamento é para o resto da vida, não que você vai ficar dependente de medicações, de suplementos, mas o cuidado com a sua alimentação e o exercício são primordiais para que você mantenha o seu estado de saúde, porque senão você fica nessa bola de neve, infinitos efeitos sanfona, porque você ainda não entendeu isso como uma doença crônica que é. Perfeito. Amanda, quem hoje quiser ter você assim como condutora aí nessa missão de ter mais qualidade de vida, de se cuidar, de fazer esse diagnóstico, como eu fiz, né? Assim, acompanhar todas as minhas taxas, entender, porque eu acho que isso também é uma questão assim, que nos afasta um pouco, né, da nutrologia. E você tem essa facilidade de explicar, mostrando assim, olha, isso aqui impacta nisso, olha, isso aqui faz você se sentir mais desanimada e tal, olha, a falta dessa vitamina pode ocasionar, essa sua explicação me trouxe mais entendimento e clareza, assim, sobre o meu corpo, a minha forma de reagir, acho que isso também aproxima muito, né, então, se hoje eu quiser, quem está assistindo, assim, quiser ter um acompanhamento da doutora Amanda, quais são hoje os seus serviços? Você também atende online? Quem estiver fora também pode ter esse acompanhamento? Sim. Como funciona? Eu atendo online, sim. Tenho, inclusive, acompanhamento de pessoas tanto de outras cidades, até dos Estados Unidos, de Dubai, agradecendo aí ao projeto. Tá. Minha aluna também, minha doutora. A internet deixa a gente realmente sem fronteiras. Então, atendo online, atendo em consultório, né, no Harmony Trade. E para agendamento de consulta, tem por via do meu Instagram, pode falar, já vou deixar o link, eu vou deixar o link abaixo. Você deixa o link da doutora Amanda Azevedo, né? E lá tem um link já com o telefone do agendamento, e-mail, então pelo direct também pode mandar uma mensagem que eu direciono para a pessoa que quer agendar e ter esse acompanhamento. E dentro da minha equipe, né? Eu vou só esclarecer uma dúvida que é muito recorrente. Eu, como médica, não preparo o plano alimentar, né? Então, eu gosto de trabalhar e tenho algumas profissionais que são da minha equipe, com nutricionista, personal, porque realmente a ideia é que a pessoa ela cuide da saúde de uma forma integral, né? Sim. Então, ou com as pessoas que já fazem o acompanhamento dela, ou a gente, enquanto equipe, cuidar realmente daquela pessoa, olhar a pessoa, não olhar a doença. Sim.
Perfeito. Se você tivesse com um megafone aqui e pudesse ser ouvido por todas as mulheres, principalmente, que é o seu foco de trabalho e é o foco aqui do projeto, também nós temos uma audiência 90% feminina. Você que já passou pela fase de se sentir mal com o seu próprio corpo, de estar com a autoestima baixa, de se ver no espelho e pensar, ó céus. Eu também já passei muito por essas fases e altos e baixos, enfim. E tenho vivido essa transformação na minha vida e adoraria que mais e mais mulheres pudessem ter todo esse esclarecimento e essa motivação para olhar para si como um todo, né? Um 360, porque a gente não é só peso, né? A gente não é só a taxa. Então tem uma série de coisas envolvidas e se você soubesse que todas as mulheres que hoje estão insatisfeitas com seu corpo ou que estão precisando de ajuda para uma mudança de vida, o que é que você diria para essas consagradas? Primeiro, se olhar com carinho e com amor, né? É difícil, porque o que é que eu percebo? Às vezes as pessoas querem mudar a alimentação, encaram o exercício como um sofrimento, uma punição, porque odeia o próprio corpo. E algo que eu prego muito é que você precisa se cuidar por amor. Então, ter esse olhar gentil em relação a você e realmente buscar mudanças, mas buscar apoio, porque às vezes alguns profissionais dizem, você precisa emagrecer, mas aquela pessoa não sabe como, né? Então, a gente precisa dar ferramentas, né? Entendendo que, por exemplo, a obesidade ela é multifatorial, então ela precisa de um auxílio em relação à alimentação, muitas vezes em relação ao exercício, ao sono, ao intestino. Então, que é possível sim você buscar novas alternativas, né? A obesidade não é questão de força de vontade, né? De determinação, é uma doença crônica, mas que tem tratamento, né? E isso a gente precisa falar. E buscar um tratamento não é porque você não foi forte o suficiente, não foi determinada, desempenhada o suficiente, é porque é uma doença, né? Então, entender, se olhar com carinho, entender que é uma doença e que existe tratamento, existe acompanhamento, né? Para que você evolua, não que você queira ser outra pessoa, mas é você, dentro das suas possibilidades, chegar ao seu melhor estado de saúde e bem-estar. Acho que se eu pudesse definir seu trabalho, Amanda, hoje, assim, em uma palavra, eu diria que é acolhimento. Falando enquanto consumidora do seu serviço agora, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, recomendei seu trabalho, passei seu contato e eu falei isso, assim, olha, é uma pessoa, pela primeira vez eu não tenho mentido, socorro. Eu menti muitas vezes sobre esse assunto, então eu tinha vergonha. Muita gente chega no médico, tá tomando a medicação? Sim, nunca nem mandou formular. Tá comendo direitinho? Sim. Não, mas eu fiz tal. Porque tem medo, tem vergonha, né? Se sente inseguro. Isso. E com a Amanda eu me senti à vontade para dizer assim, Amanda, não fiz. Amanda, não fui lá tomar aquela vitamina ainda. Que é a intravenosa, né? Que chama. Não fui ainda. Ao vivo ela não pode brigar comigo. Tô brincando, gente. Ela não. E aí, esse sentido de ser acolhida, dizer, não tomou, beleza, toca pra frente. O que vamos fazer a partir de agora? Não tá comendo, não tá tendo uma boa ingestão de proteína, vamos lá, vamos suplementar. Então, ela sempre vem, nunca vem com um julgamento, mas por que não? Ela nunca me perguntou, por que não? Ou quando perguntava era, por que não? Porque não tô tendo tempo. Beleza, se não tá tendo tempo, vamos colocar no carro isso e aquilo. Então, sempre me apresentava soluções. Eu sou a primeira pessoa que tá falando isso ou você já ouviu isso muitas vezes? Já. Isso é estratégico? Faz parte da sua... a gente buscar realmente soluções mais práticas, né? A gente não focar no problema, a gente focar na solução. Então, quando a pessoa não faz, até eu digo isso muito porque às vezes até para o retorno, que eu até tinha lhe comentado isso, alguns pacientes não querem ir porque eles acham que tem que me mostrar um resultado positivo na balança, que perdeu não sei quantos quilos. Só vou faltar quando emagrecer. Isso, exatamente. Adeus, nunca mais virei. E o retorno não é para isso, né? Você não conseguir cumprir algumas metas, pra gente, é importantíssimo isso. São os obstáculos que você vai enfrentar, né? O processo não é linear, não é as 1000 maravilhas, mas é a gente identificar a partir do problema quais as soluções, o que é que não está dando certo. Então, tentar de uma forma, tentar de outra, né? E ir evoluindo no processo. É um processo de construção. É você tirar o foco da perfeição e você ver o que é possível dentro daquelas suas possibilidades e seguir.
Maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse papo esclarecedor com a doutora Amanda. O link do perfil dela está aqui para que você tenha mais informações. A Amanda é literalmente uma produtora de conteúdo e uma blogueirinha da sua própria marca. Tem muito conteúdo real, de bastidores, de vida real, de rotina. E aí, todo o conteúdo dela vocês podem acessar, todo o seu contato, né, do Insta, você vai partindo, né, Amanda? Chega no WhatsApp, no agendamento. Tem inclusive um e-book gratuito que eu preparei, que é um material exclusivo dos meus pacientes. Maravilhosa. Né? Até para vocês entenderem um pouco como é o meu trabalho, né, de construção mesmo, né, de você tirar alguns paradigmas e você fazer uma construção a partir daquilo. Perfeito. Obrigada, Amanda, pela presença. Eu que agradeço, adorei. Você. Valeu, gente. Sim? Ó, céus, Amanda, como se sentiu? Foi bem, meio as ideias atropeladas, mas foi bom. Um nervosismo de leve. Vamos fazer